Fala galera, tudo bem? Pastor Alvarez aqui para mais o Última Fronteira e hoje eu aprontei uma com meu amigo Leonidas. Vocês vão ficar igual eu, galera. O que se trata disso? Então, o nosso tema hoje é criptozoologia. Você sabe o que é isso? Sabe o que significa? Se você sabe, coloca aqui nos comentários. E aí, vamos descobrir o que significa essa live hoje sobre criptozoologia, porque o meu amigo Leonidas não sabia o que era. Ele achou que era ciência de cripto, né? Seria legal, né? Ciência que estuda o planeta que foi destruído. Que foi destruído do Superman. O nosso amigo Jefferson Silva falou que era criptomoeda, ciência das criptomoedas. Não, cara. Criptozoologia é a ciência dos animais mitológicos. Os animais que não, em teoria, não existem. Em teoria não existem. Curiosidade, mistério, discernimento. E aí, mito ou realidade? Me diz aí, você que está conosco no Última Fronteira. E aí, Léo? Então, só passar um recado. Antes disso, acompanhem o nosso vídeo do Homem-Aranha, que já saiu. Fizemos a resenha, assistimos, fizemos o especial do Homem-Aranha. Somos muito fãs, né? Abrindo o coração pra vocês, pra falar do Homem-Aranha. E hoje, um tema que eu não sei, rapaziada. O que vocês acham? O que seria criptozoologia? Criptozoologia. Pseudociência, ciência, especulação, fantasia, alucinação. E aí, o que é? Folclore. Hoje o pastor vai ter que dar uma aula aí. Porque... Hoje nós vamos falar bastante. Vamos começar pela base, né? Tudo que você ouve hoje é tudo... O History Channel se tornou um canal especializado em criptozoologia e mistérios. Então tudo que envolve Pé Grande, o Monstro do Lago Ness, Chupa-Cabra, o Yeti, que é diferente do Pé Grande. O Yeti é o que fica lá na Alasca. Em teoria ele seria branco, né? Em teoria ele seria branco, não seria como o Pé Grande. Lobisomem, vampiro, mula sem cabeça, saci-pererê, tudo que envolve os folclores, até o próprio Behemoth da Bíblia, o próprio Leviatã. Então todos esses seres são tratados e estudados nessa pseudociência chamada criptozoologia. Cripto é mito, né? Mito. É a palavra grega para mito, que dá origem à palavra também mitologia. Sim. Então todos os povos, em todos as nações, todo o planeta tem os seus derivados, né? Entre os índios americanos tem os moonwalkers, né? Os caminhantes, né? Que são os seres que visitam as tribos, ou podem ser lobos, ou pode ser algum outro ser, né? Bem famoso aí no meio da mitologia. E nós temos os clássicos mais famosos, que é o Pé Grande, ou Bigfoot, o Monstro do Lago Ness. Essa dizem que tem uma história bem legal por trás. Essa tem uma história bem legal por trás. Nós temos o Chupa-Cabra, o Homem-Mariposa, e o Slenderman, e inúmeros outros seres aí, né, que permearam o Supernatural, permearam o Arquivo X, permearam inúmeras séries aí, né? E a ideia da criptozoologia é trazer uma explicação científica se esses seres eles realmente existem ou só são parte de uma mitologia ou de um folclore de determinada região. Uma coisa que é legal, que até comentei com o pastor, que tem um paralelo que tem a ufologia, que seria dos aliens, a criptozoologia seria dos animais desconhecidos. Exatamente. E também tem aqueles casos de avistamentos, né? Exatamente. Nós temos o avistamento de dragões, nós temos avistamento de grifons, temos avistamento de sereias, sim, temos avistamentos de vários seres marinhos, né? Até o próprio megaloton, né, cara, que seria o tubarão gigante, uma lula gigante, seria o kraken. Acho que o polvo ele era tratado assim, o kraken, né? Era tratado assim, era chamado de kraken, né, que é o ser mitológico do abismo do Poseidon, lá na época do Netuno, né, sendo da mitologia romana, né, cara, não. Porque Poseidon é do grego, Netuno é do romano. É o mesmo deus, só que com nomenclaturas diferentes e algumas dinâmicas de atuação completamente diferentes também, né?
Então, sempre esses mundos são permeados por esses seres, né? Fantásticos. E esses seres fantásticos, eles são tratados dentro dessa pseudociência chamada criptozoologia. Que, literalmente, cara, tem um vasto universo de pesquisa. Por incrível que pareça, o próprio líder alemão do Bigodinho era um homem altamente interessado nesse tipo de assunto, né? Fazia grandes pesquisas, investia muito dinheiro, porque ele tratava determinadas questões mitológicas muito sérias, né? Tanto que um dos livros mais famosos é os artefatos dessa pessoa, né? Que se falar, a gente toma um stalker. Não dá pra falar não dá pra falar de forma direta. Vocês entenderam? Né? Ele vai procurar a lança de Longino, que seria a lança que perfurou a lateral de Jesus. Ele procurou o Santo Graal, a própria Arca da Aliança. A própria Arca da Aliança. Ele procurou o Santo Graal, ele procurou a lança de Longino, ele procurou vários desses artefatos, né, espalhados no mundo, e além dos artefatos, ele também quis conhecer, né, seres, né, e aí ele pesquisava uma coisa chamada Vril, que é da literatura de ficção científica da Alemanha. Ele levava isso bem a sério, muito, né? A sério. Até né? a questão da Terra Oca, né? Da Terra Oca, principalmente. Tem até filmes e documentários que falam bastante disso. O pastor comentou de Vril. Você viu já no Invencível? São os Viltromitas? Deve ter alguma relação, né? Deve ter pensado exatamente sobre isso. Superior, que é mais forte e tudo mais. E daí na Bíblia nós temos dois seres, né? Que é o Leviatã, que permeia os oceanos, e o Behemoth, que permeia a terra, né? Sim. Que, segundo a mitologia judaico-mística, né? Judaísmo, misticismo judaico, eles são bem específicos, mas diante da criptozoologia, eles são pouco explorados. A criptozoologia vai estudar bastante a origem do pé grande, do monstro do Lago Ness, do chupacabra, do homem-mariposa, do Mokele Mokumbi, né, que são os gigantes da África, outros seres da Indonésia, principalmente, e também os famosos dragões, as sereias, e todo esse vasto universo. Diferente assim, cara, nós temos sereias no Brasil, né, na nossa própria mitologia, nosso folclore do norte, no norte do Brasil, não do Nordeste, nós temos sereias. Nós temos sereias na Europa e nós temos sereias na Grécia. A diferença é que as sereias da Grécia não têm cauda de peixe. São pássaros, né? Não, nem pássaros, são mulheres mesmo. São só mulheres? São mulheres que ficam elas têm habilidade de nadar, mas elas não têm rabo de peixe. Tem um Já na Europa tem a questão das sereias, e na mitologia nórdica também vai ter também essas questões dessas sereias mais como nadadeiras, como guelras e tudo isso aí. Os tritões que são os homens e as sereias que são, né, as mulheres. Na nossa mitologia nós também temos sereias também mais voltadas para essas sereias que são como peixes, né? Então, que já se viu avistamento, já criaram fake news forte lá, né, cara? No início da submarino, do submarino da internet, que foi bem famosa. Tem muitos desses vídeos no início da internet. Não, né? Esses vídeos permeiam, são os mais vistos, né? Os canais de mistério são os canais mais assistidos. Sejam eles de mistérios ufológicos ou de mistérios criptológicos, né? Que são esses, avistaram um grifo. Ficou muito famoso uma época no TikTok, né? Uma tomada do alto de uma montanha lá embaixo, um ser que parece um grifo. O grifo é um ser que tem um corpo de leão e uma cara de águia, né? Ou de um falcão, né? Que tem as asas como se fossem asas de pássaro, mas o corpo é um corpo de leão. Então ele é um animal da Grécia, né, cara, mitológico, então fica muito famoso. Então já tem vários vídeos, né? Tem vídeo de centauro andando, entrando na floresta. Isso é engraçado. Né? Isso são engraçados. Então, quando a gente pensa em criptozoologia, a gente tem que olhar por todos esses cenários. E os mais famosos, além desses, são os lobisomens, né? E os vampiros. E agora tem uma nova linha aí, né, de pesquisa, se a gente pode chamar assim, né? Que tanto o vampiro quanto o lobisomem, ultimamente os caras estão muito empolgados com essa questão do adenocrono, né? Então, eu acho que a gente pode entrar nesse bloco, que eu acho que são os mais famosos, né? E daí a gente pode. Só que ele não tem uma questão só física, ele tem uma questão espiritual forte por trás também. Então, vamos assim.
na tradição brasileira, se você for pesquisar com os teus avós, bisavós, e for por norte, nordeste... Pior que é fato, porque minha avó contava história de lobisomem. Do lobisomem. É o 7º filho homem. Se nascem 7 filhos homens, o 7º filho homem, por tradição, ou por folclore, seria esse filho amaldiçoado por essa maldição do lobisomem. Nós temos a dinâmica do lobisomem que é mordido, né? E nós temos também a questão das pessoas que vão atrás de se transformarem em lobisomens a partir de uma oração do livro de São Cipriano, que esse é muito famoso no Brasil. Sim. A gente está falando de folclore brasileiro. Então, dentro do folclore brasileiro tem o cara que é mordido, também entra o cara que é mordido, o cara que faz a oração de São Cipriano com a roupa virada do avesso, lá, isso é bem famoso, principalmente nos catimbó da vida aí, na galera que explora essa magia feita no Brasil de forma regional, ou essa tradição do 7º filho ser um cara que vai se tornar lobisomem. Se você for pegar todas as regiões do Brasil, seja do Rio Grande do Sul até o norte do Brasil, no Amapá, lá no Monte Roraima, no Amazonas, no Acre, ou que seja no Nordeste, todo brasileiro tem algum relato de lobisomem. É impressionante a quantidade de relatos, alguns até bem espalhafatosos, mas outros, cara, que quando você vê ou a pessoa falando, realmente é uma coisa que é inexplicável, assim. Sim. Então, dentro deste universo, os vampiros, aí vai sempre ser os elitistas, né? Né? A ralé é o lobisomem. O povo é o lobisomem. Como aquele maravilhoso filme Crepúsculo, né? Exatamente. Os vampiros são bilionários. Né? E você vai ver isso muito em toda a dinâmica dos vampiros, seja lá desde a época no primeiro Nosferatu em preto e branco, mudo, né? Até o Bela Lugosi, que é o vampiro mais famoso, né? O próprio Christopher Lee, né? Que é um famoso Sauron, né, cara? Sim. Saruman, ele fez por vários filmes do Conde Drácula, dentro dessa dinâmica de vampiro. Você vai ter o Vincent Price, né, cara, que é também um dos mais famosos atores a interpretar vampiro. E eu acho que o que mais a galera vai lembrar é do Conde Drácula do Bram Stoker, que é baseado do Francis Ford Coppola, que é inspirado na literatura do Bram Stoker. Sim. Que é que tem o Keanu Reeves, tem o Woody Oldman, tem a Winona Ryder, tem, tipo assim, cara, que traz muito desse universo. Por isso que eu falo que é bem elitista. E o Blade, né, cara, que é o caçador de vampiro. Blade foi acho que o primeiro filme que eu vi de vampiro. Sim, e pensa você que o Blade era um personagem da Marvel, que entrou na história dos quadrinhos do Aranha, pra lutar contra o Conde Drácula, né? Então... Que viagem, né? Que era uma coisa assim. E dentro do universo também tinha os lobisomens, né, cara? Dentro do universo fantástico, o lobisomem e o vampiro sempre tiveram um destaque muito mais do que qualquer outro ser, seja a múmia, pra mim, seja o que eu mais gosto desse é o Anjos da Noite. Ah, sim, Wonderwood, que é o Anjos da Noite, que por sinal a Selena é uma personagem, né? A atriz ela entrega uma personagem brutal. Lembra assim. Que ela fez o Van Helsing? Sim. Então, esses dois papéis dela é um animal. Cara, o lobisomem do Van Helsing pra mim é um dos melhores. Eu mostrei pro André esses dias, é muito bom. É um dos melhores, né? E o próprio filme Van Helsing, ele bebe de uma fonte muito legal que é dos irmãos Grimm. Sim, né? Legal. Essa estética vitoriana, essa coisa meio ordem mística que vai caçar esses seres, aí caça o Jekyll e Hyde. Aí a igreja que tá financiando, mas o cara é meio anti-herói, assim. Bem dessa ele pegada. Bem pop, assim, né? Exatamente. Bebe muito de uma... Então a gente que é cristão, assim, quando você vai ver essas coisas, tem que tomar um certo cuidado, porque ela vai beber muito na fonte da sensualidade. Né? Tem que prestar um certo... As vampiras principalmente, né, cara? E por sinal... Falando, né, cara, Mônica Bellucci fazendo o papel de uma das esposas do Drácula, né, cara, uma cena assim, eu não aconselho assistir, né, vamos olhar a partir desse ponto de vista. No outro você vai ter sempre os filmes de lobisomem, que são outra estética de filme completamente diferente, né, e o lobisomem sempre tratado na questão da meia-noite, da lua cheia. Ele é sempre como uma maldição e o vampiro é como se fosse uma meio bênção, assim.
É exatamente isso. E aí, cara, você tem um filme muito famoso, que foi um dos primeiros filmes que me marcou a adolescência, cara, que foi O Lobisomem Americano em Londres. Que são os caras caminhando lá numa região de Londres e eles vão atacar da Inglaterra, o cara é atacado, depois o cara volta para os Estados Unidos, né, cara? E é um negócio assim, cara, que ficou marcado. Aquela transformação é considerada até hoje, o Lobisomem Americano em Londres, essa transformação é considerada uma das melhores do cinema. A forma como ela foi produzida naquele período, né, cara, com recurso de não existia nada, né? É filme de baixo orçamento e ficou. De baixo orçamento e ficou uma das melhores transformações até hoje, né, cara? Tipo, como que eles fizeram isso? Como que eles fizeram, né, cara? O nome da produtora é Licantropia, né, cara? Que é o. Eu não sei, né, cara? Eu tenho lá minhas reservas, né? Fez só um filme. E depois o ator nunca mais conseguiu fazer nada, assim, né? Que ele ficou meio marcado com relação a isso, né? Nossa, já terminou desse filme? Sim, sim. Quer um filme ruim de lobisomem? Eu só assisti porque era o Martin McFly. Mas aquele Teen Wolf. Nossa, qual que é o nome? Qual que é o nome brasileiro? O Garoto do Futuro, só porque ele era do De Volta pro Futuro. Exatamente. Que palhaçada de filme é esse? Não, era horrível. O cara se transforma. Aí depois ele vai usar os poderes do lobisomem pra jogar basquete. Meu Deus. É coisa de adolescente, cara. Eram os filmes que se produziam nos anos 80. Se querem perder tempo, vai assistir. Eu tenho Não, e o cara dançando em cima da van, né, cara? Nossa. Tocando. Por que a gente lembra dessas coisas, mas na hora de fazer um negócio importante, mas responder uma questão na prova, a gente esquece? Não, mas é que entra na mente de maneira diferente. Então, se você pensa assim, cara, vamos lá. Primeiro, Pé Grande, o Bigfoot, os avistamentos começaram no Canadá e se tornaram para as florestas americanas. Então, tipo assim, cara, pensa um negócio que todo ano volta. Sempre você vai ter um avistamento, uma foto, uma ideia. Cara, e hoje mesmo... Nos Estados Unidos é bem forte, né? É muito forte a cultura do Pé Grande, mas forte mesmo, né, cara? Tipo, vai pra National Geographic, vai pra Super Interessante. Tem pegada, tem pegada, foto. Tem pelo que vai para análise, não é pelo de lobo, não é pelo de urso, não sabe identificar a natureza do pelo, não é pegada, é foto, é vídeo, é um ser passando do lado da árvore que todo mundo fala que é altura. Tem uma foto famosa que é ele andando no escarpado de pedra, saindo, que segundo a tradição, aí é uma questão de análise fotográfica, né? Que todo mundo achava que era fake, eles contrataram uma empresa para fazer para colocar as medidas e os caras falaram, cara, não existe roupa nenhuma que consiga estar tão ajustado ao corpo. Tipo assim, eles fizeram medidas de musculatura, refizeram o movimento do quadril do corpo. Então eu falei, cara, é impossível isso aqui ser uma roupa revestindo alguém. Depois a gente lembra o nome da foto, pesquisa e a Andressa coloca na edição. É difícil ver essa tipo assim, a foto que pode dizer assim, cara, se tem uma foto que pode dizer que tem um background, é essa. Porque pelas análises ortopédicas, anatômicas, assim, cara, não tem como alguém ter vestido aquilo. Porque é muito, vamos colocar assim, quando você veste uma roupa, por mais perfeita que ela seja, ela não vai acompanhar o movimento Fica meio bonecão, Fica meio boneco. Aquilo não, cara. É o corpo de um ser que tá bípede, né, em pé. Caminha sobre as duas patas, né? Aí depois, cara, esse é uma cultura se desenvolveu a partir da cultura do Pé Grande, uma cultura de pesquisa, uma cultura de investimento, museu do Pé Grande. Isso afeta diretamente a cultura pop, porque se a gente for esse How I Met Your Mother, o Marshall, ele acredita piamente que existe o Pé Grande. E ele fala isso várias vezes na série. Exatamente. Aí você vai ter, na sequência, né, cara, você vai ter o mais famoso da Europa, é o Monstro do Lago Ness. E esse daí senta que vai ter história boa desse daí. Segundo reza a lenda, segundo a tradição, senta que lá vem história, e segundo reza a lenda... Quem gosta de rock também, né? Este monstro foi liberado pelo ilustríssimo Aleister Crowley num encantamento, num trabalho de magia para liberar a prostituta da Babilônia, cara. Era ritual da Babilônia, que literalmente era para fazer isso.
Dizem que ele e as pessoas que estavam com ele não conseguiram banir o que eles liberaram. E quando eles não conseguiram banir, essa criatura foi pro lago e virou o que eles chamaram de monstro do Lago Ness. Esse castelo que tem, essa mansão com formato de castelo, ela se tornou uma referência para o universo da magia europeia, né? E aí, várias pessoas compraram essa mansão, né? Um deles é o próprio guitarrista chamado Jimmy Page do Led Zeppelin. Ele foi para lá e, segundo reza, ele se perdeu nessa aí, né? Mas dizem que o ser que saiu desse encantamento é exatamente o que mora no lago, que é o monstro do Lago Ness. Os avistamentos, eles são pontuais, né? As imagens, já se sabe que as primeiras eram fakes, né? Já se tem exata versão disso. Mas existem sombras na água, que são as mais assertivas, que as dimensões, cara, tipo assim, não pode ser uma pessoa. Mas segundo os últimos trabalhos de pesquisa de 2016, 2018, 2000, até agora, pós-pandemia, que fizeram monitoramento por sonar, eles não encontram nada, né, cara? Sim. Mas, como diz, né, cara, pode ser um período que o monstro aparece, porque todo ano há os avistamentos, há filmagens. Não é que ele aparece só numa lua específica. Exatamente, né? Com um juramento, né, cara, de astros e estrelas, e ele apareça, né? E em vários, né, cara, lugares do mundo você vai ter esse ser, né? Essa ideia, né, desse personagem que aparece nas florestas, nos mares, nos lagos e por aí vai. Um que se tornou foco de pesquisa da criptozoologia muito recente é o chupacabra. O que é o chupacabra? O chupacabra, ele ganha esse nome porque ele está mais focado na América Central, né? Ele começou a ser... alguns animais das fazendas começaram a aparecer marcados com três locais de perfuração e todo o sangue drenado. E alguns, além de todo o sangue ter sido drenado, eles não tinham o fígado ou algum órgão interno que foi removido de maneira completamente cirúrgica. Mas o ponto central é o fato das 3 pontos, como se fosse um bicho, como se tivesse 3 garras presas, e essas presas e sugasse todo o sangue dos animais. E alguns avistamentos de seres que nessas regiões. Então, o chupacabra ganha essa característica muito forte, principalmente no Brasil. Ele ganha esse nome, né, a partir daí, né, dessa percepção, e esse nome se torna referência para o mundo inteiro. Peru, Chile, Equador, Guatemala, Nicarágua, então todos esses países da América Central têm alguma experiência. Brasil, com essas situações dos animais aparecerem com as mesmas perfurações e sem sangue. Mas também... É que eu não vivi essa época, mas teve uma época no Brasil que o jornal era só isso, né? Teve uma época no Brasil que o Brasil se tornou referência pelo ET de Varginha e pelo chupacabra, que saíram praticamente no mesmo período. Daí a Rede Globo, no Fantástico, fez programas inteiros. Não, o Fantástico E todo mundo assistiu o Fantástico. É lógico, né, cara? Todo mundo assistiu. Mas aí também foi, né, cara, pro History, pro Discovery. Então todos os canais da TV fechada que eram voltados para a parte de pesquisa começaram a fazer grandes pesquisas também em cima desses nomes. Tanto que a History hoje vive disso, né? Sim. Vive de alienígena e desses mistérios. Eu gostava, né, do auge deles, que era Trato Feito, e os carros lá. Então, cara, eu gostava do Desafio sobre Fogo. Muito bom. Muito bom. Todos os derivados que vieram, Desafio sobre Fogo, eu sempre gostei. Até um de charcuteria que tinha, cara, que fazia corte do animal, o corte do animal e amarração, e a produção de carne mesmo, né, cara? Desidratada. Processada, né? Processada nesse processo. O meu favorito era o Meatbusters. Sim. Aí eu sabia que eu era nerd de verdade, porque eu gostava daquelas coisas. E aí, cara, a gente também tinha muito disso, mas aí, numa reformulação do canal, o canal se voltou totalmente para esse ambiente de mistério. Não só esses mistérios da criptozoologia, como os mistérios ufológicos,
e também mistérios da ciência, né? Porque, querendo ou não, essas três coisas caminham um pouco juntas, né? A ufologia caminha muito próximo da criptozoologia e também caminha muito próximo desses mistérios de descobrimento, esses mistérios de avistamentos e grandes coisas que acontecem na humanidade que não existe uma explicação. A tropa do chapéu alumínio anda junto. Né? Ah, sempre, né, cara? Você precisa ter um pouquinho. E a nerdice também caminha junto ali, porque todo o universo nerd gosta de uma fantasia medieval, gosta de um dragãozinho, gosta de um unicórnio. Falando do dragão, porque assim, esses dali que a gente comentou são mais, tipo, passado, mais atual. O dragão não tem avistamento hoje em dia, mas ele estava em praticamente todas as culturas do passado. Essa é uma grande questão, cara. Isso instiga, porque na China, na América, na Europa, sempre tinha um dragão e as descrições são muito parecidas. Vamos colocar assim, o dragão chinês, que é um dos dragões mais famosos, né? A única diferença é que ele não era alado. Sim. Ele era uma serpente que voava. Ele é como é que é, do filme lá, que ele é branco, né? Ele era dessa característica, né? Ele não era alado. Mas se você pega toda a estrutura medieval, toda a literatura tem essa dinâmica do dragão, né? A própria Bíblia fala sobre o dragão, não faz uma representação como a Europa fazia, né? Mas fala desse ser, e com esse nome, você vai ter na literatura medieval, você vai ter na literatura fora da Índia, da China, do Japão, você vai ter na América Central um ser alado grande, né, como um lagarto alado, que a gente pode fazer esse cruzamento, né, cara, de ser um dragão. E você vai ter dinâmicas, cara, muito próprias, porque o dragão que gospe fogo, né, o dragão que é simplesmente o lagarto, que ele não tem nenhuma dessas características, né? Normalmente todos voam, né? Normalmente todos vão voar, né? Essa é uma questão bem interessante. E existem alguns vídeos, né, supostamente, de alguns dragões voando, né, cara? Mas até que ponto isso é fato, a gente não fala. Mas existem relatos, né, cara, desses seres, principalmente da Idade Média, muito presentes na literatura, né? Então você tem muitas descrições em relação a isso. Tem alguns seres que, se a gente fosse falar, a gente tem registro, né? Mas tipo o mamute, ele parece um ser que é impossível de existir, mas daí já tem registro. Talvez a gente tenha muitos outros seres que já existiram e... Cara, o mamute tem uma descoberta muito recente, né? Que dentro de um bloco de gelo tinha o mamute. Que era o pai do elefante. Deste mamute esse é um fato real, né? A gente poderia até fazer depois a pesquisa certinha, que não estava para ser falado, mas que esse ser ele foi encontrado dentro da geleira e ele foi levado para ser pesquisado. Então, o marfim preservado, tipo assim, os pelos preservados, né? Tipo, então, o que seria o pai do elefante, se tem ideia, né? Porque você tem bastante ossada de coisa para ser encontrada, né, cara? Que a gente não tem muito. A gente tem uma datação, para que ninguém venha aqui falar que eu não sei do que eu tô falando. Existe uma datação, né? Existe um período, existe uma documentação fóssil vasta, só que existem seres que a gente sabe que estão aí na literatura, que muito faladas, e que a gente não tem nenhuma confirmação, né? Mas você vai ter a questão dos dinossauros, você vai ter vários aspectos que podem ser presentes, né? A gente também tem muita coisa que recentemente os caras fotografaram uma espécie de pássaro que não se via há 130 anos. Então o último registro do pássaro foi há 130 anos, né, cara? De registro no desenho. E agora que eles estão conseguindo fazer o avistamento desses pássaros. Mesmo com Google Earth, a gente não tem total ideia da dimensão que tem no mundo, né, cara? É como se a gente já tivesse mapeado tudo, né? Não. Eu vejo muito peixe, né, sendo descoberto a todo momento, peixe que não, em teoria, não era para existir. Você vai ter os selacantos, né, cara? Que é o famoso peixe do apocalipse que a galera fala, né? Sim. Então pensa que o resgate de um selacantos, então, cara, não tem 100 anos. Sim. Você tinha a ideia, você tinha alguns exemplares preservados,
fossificados, e depois você começa a ter esses peixes voltando para a superfície, né? Até a galera tem os memes na internet, né, cara? O peixinho vendo atrás da luzinha, daqui a pouco abre a boca do selacanto, que é assim que o selacanto pesca, né? Ele tem a luz... O do Nemo, né? Ele tem a luz na frente ali, e se você for pensar, é um fóssil vivo, né, cara? Sim. Não Então, faz sentido existir. como existem essas questões, cara, a gente faz a pergunta, né? Da interrogação. E aí, você acredita nesse universo? Como que você vê essas coisas? Você se interessa? É interessante para você? Né? Você que nos assiste aqui neste canal, o que você acha? É possível a existência desses seres? Não é? É especulação, a teoria da conspiração? É só para fazer mídia? É só para trazer gente para assistir o programa? Comenta se vocês... Comenta o que vocês acham desse assunto. Tem um que é bem famoso também, que é o Wendigo, né? Cara, o Wendigo é um dos mais antigos, né? Eu acho que de todos que a gente falou, e até bom você ter lembrado, o Wendigo é uma das criaturas mais antigas e é o primeiro episódio do Supernatural. Né? O episódio piloto do Supernatural é quando os irmãos se reencontram. Ele é pego por um Wendigo, né, cara, na floresta. É levado por um Wendigo. O Wendigo, cara, ele é chamado no meio da tradição como um antigo. O antigo seria uma personagem do começo da humanidade, do mundo, assim, pro índio nativo americano. Esse índio, a partir do entendimento do nativo americano, é alguém que passou extrema fome e comeu carne humana. É tipo um canibal. É tipo um canibal. Aí ele não consegue se... Aí ele tem uma metamorfose a partir disso e se transforma nesse ser que fica vagando entre os mundos, né? Então aí ele tem os períodos que ele sai para comer. Sim. E é onde as pessoas são sequestradas e levadas para um determinado lugar. Primeiro episódio do Supernatural entre os irmãos e acontece exatamente eles lutando contra um Wendigo, e por sinal que se desloca muito rápido, né, cara? Ele tem essa habilidade, né, de fazer esse deslocamento de forma muito rápida. Ele tem muita velocidade é imperceptível o ataque dele, né? Aí ele leva a pessoa para uma determinada caverna, e nessa caverna ele fica armazenando comida para daí depois ele ficar um tempo hibernando, né? E volta, né? Tipo... Tem um jogo que é bem legal, que é Until Dawn. Eles até lançaram o filme é uma porcaria. Eu consegui ver 10 minutos daquele filme até que... não vale a pena. Mas o jogo, ele é tudo em volta desse Wendigo, que daí o que acontece? É um grupo de jovens, né? Sempre aquela história, vão pra cabana, e daí o Wendigo começa a atacar eles. Aí eles acham que é um assassino lá, mas na verdade é um Wendigo. Aí, daí o jogo é bem legal, é aquele jogo de estilo narrativo, que daí você vai tomando a decisão e você meio que decide o final dos personagens. Vale a pena, é o que eu mais lembro de Wendigo, assim. Então, cara, eu fiz lá na pré-história, eu fiz depois eu tive um canal chamado Santas Nerdices. Dentro do canal do Santas Nerdices eu criei um quadro sobre criptozoologia, e o primeiro personagem que eu abordei foi o Wendigo. Sim. E nisso eu trago um pouco da história, né, cara, o que os nativos americanos falam, porque isso é muito representado nos Estados Unidos. É um dos únicos países que tem essa entidade, né, cara, que tem esse ser, né. Então é interessante você conhecer a partir disso, porque não tem uma outra referência desse ser em outra região que não seja nos Estados Unidos. Ele é bem regional, né? Ele é bem regional. Um dos poucos que é exclusivo dos Estados Unidos, né? Sim. E pra gente comentar também, né, a gente falou dos Estados Unidos, mas a gente tem muito do Brasil, né? Cara, o Brasil tem um vasto folclore, né? Nós temos um folclore, e esse folclore é tratado assim de forma muito ampla. A gente vai ter... E muito relacionado às regiões. Então você vai ter muito o que acontece na região norte. Vamos dividir norte aqui e nordeste, né? Então o norte vai até o estado do Amapá, ali na divisa com o Amazonas, e até chegar aqui perto de Brasília. Brasília é centro-oeste do Brasil, e você tem o norte aqui, o nordeste para cá, para o mar, né?
Mas tem muita área de rio ali, né? Exatamente. Aqui nessa área de rio, aqui no norte do Brasil, Roraima, Rondônia, Amapá, Amazonas, Acre, é o norte do Brasil, você tem um folclore muito específico por conta da região. Você vai ter um folclore específico no Minas, centro-oeste do Brasil, você vai ter um outro folclore no nordeste do Brasil, que vai pegar a parte da Bahia, o Piauí, o Sergipe, Pernambuco. E aí pro sul do Brasil vai mudar, cara. E a parte de São Paulo ali vai pegar um pouco de influência do folclore de Minas. E o Rio de Janeiro, cara, vai ficar um pouco independente ali na questão do folclore. Eles vivem o folclore. Eles vivem só o deles mesmo. E o sul do Brasil, né, vai ter pouquíssima coisa relacionada. O sul tem pouco mesmo, porque pouca coisa. Quando minha avó falava dos lobisomens, era do interior que ela morava, era mais pro norte. Aí... Norte do Paraná, tá, gente? Mais pro norte do Paraná. Aí o que acontece? Ela falava dessas histórias, mas aqui a gente só falava, tipo, tem uma visagem ali. A visagem, cara, era as visagens era literalmente sempre voltada à questão de proteger dinheiro. Não sei se é dessa... porque você vê lá... Tipo um demônio, uma aparição, assim. Uma aparição, um demônio. Era tipo uma coisa que acontecia específica do tipo assim... naquela árvore aparece a visagem. Se você falasse com o cara das antigas, os caras antigos que iam lá desencavar porque ia ter ouro, que normalmente a visagem... Ela estava ali porque alguma coisa estava enterrada naquele lugar, entendeu? Então, assim, no Brasil, você no norte, a grande maioria do folclore brasileiro é o Saci Pererê, que é o mais famoso. Sim. Que é o rapaz de pele escura. Sem uma perna. Sem uma perna. O Curupira, que é o que vai proteger as florestas, né? Esse eu tinha medo. Famoso. A Iara, que é a sereia dos rios que encanta as pessoas, que essa sereia é caracteristicamente com o rabo de peixe. O Boitatá, que em alguns estados é referenciado como uma serpente, em outros como uma bola de fogo. Tem diferença. A serpente eu acho que é mais famosa. A serpente de fogo, né, que é o Boitatá, que no norte do Brasil e no nordeste são representados por uma serpente, já para baixo é representado como uma bola de fogo. Né? Aí você vai ter também a mula sem cabeça, que é muito famosa no centro-oeste do Brasil. No norte do Brasil, cara, também no centro-oeste, você vai ter uma coisa chamada procissão das almas, que é uma coisa muito comum naquela região, que aparece muito no período da quaresma. A quaresma é o epicentro desses avistamentos, assim, né, no Brasil. Então, o dia do folclore no Brasil é dia 22 de agosto, né, cara, bem recente. A gente podia até fazer um especial dia 22, se a gente for fazer para agosto, né, sobre mais profundamente sobre o folclore brasileiro, a gente falar um pouco sobre essas coisas. A história do Brasil. A história do Brasil, né? É bem interessante. Você vai ter também tudo isso aí, né, cara? Você vai ter... Tem séries, né? Tem até uma série Você vai ter também uma coisa que não tá aqui, mas é o Boto. O Boto acho que é o pior, né? O Boto, né, cara, que é o mais famoso também no norte do Brasil. Me parece uma desculpa esfarrapada. Tem várias, né, cara? Né? Tipo assim, vai saber, né? Mas você tem, né, cara, a lenda do Boto. A partir da lenda do Boto, tem inúmeras outras que vêm na mesma pegada, assim, né? Você vai ter muitas lendas voltadas para o universo indígena no Brasil. Sim. E você vai ter muitas das lendas voltadas para a questão do período escravagista brasileiro. Você vai ter o Neguinho do Pastoreio, você vai ter, né, muito relacionado a isso também, né? Besouro, né? Você vai ter o Besouro, você vai ter o Neguinho do Pastoreio, então você vai ter sempre essas muito regionalizadas daí. No Brasil você vai ter também as choronas, né, cara, que são as mulheres que você encontra chorando, ou loira do banheiro? As loiras do banheiro, né, cara, ou da estrada, são as mais famosas, né. Você vai ter sempre as questões relacionadas ao cemitério, ao cruzeiro do cemitério, né, que é onde tem a cruz no centro do cemitério, que é onde a galera fala que tem as visagens, né. Então o Brasil é um país, cara, extremamente místico e supersticioso. Ele é circundado disso, né? Todo pela influência das suas
influências regionais e étnicas, porque o Brasil se tornou um grande celeiro, né? Então você tem um país que tem uma colonização portuguesa, que já era um país de uma cultura indígena, que recebe a influência católica a partir dos jesuítas com a colonização portuguesa. No norte você tem uma invasão holandesa e francesa, também uma tentativa ali, né, cara, de conquista. E depois você tem um universo negro que veio com o comércio negreiro, escravos, né, dos escravos. E a partir de 1800 e pouco você começa as migrações para cá, né? Sim. Que daí chegam os italianos com as suas culturas, chegam os alemães, chegam os ucranianos, chegam os japoneses. Então o Brasil se torna um grande celeiro, né, cara? Um balaio. A gente é muito miscigenado. Miscigenado. Né? E essa miscigenação trouxe consigo todas as suas culturas, né? Então quando você pensa nisso, você pensa num país altamente religioso, místico e supersticioso. Sim. Porque o brasileiro ele é assustado e curioso ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele morre de medo da conversa, da fogueira com as histórias de terror, ele quer ouvir. Né? Então, o Brasil traz muito isso da sua cultura, né? A avó falava, né, dos lobisomens, das visagens, das assombração. Tipo assim, todo mundo que sabia que existia o tal do livro do São Cipriano. Todo mundo sabia do livro da capa preta. Todo mundo sabe. Lá no norte. Mas não é coisa só do antigo, porque o Lázaro lá que tava matando gente, se escondendo na mata lá nos sítios, diziam que ele só tava fugindo porque ele tinha o livro do capa preta junto. Não ficou pra trás ou pro passado, não. Foi esses anos aí. Cara, e você vê que muito também das novelas que o Brasil produziu, as novelas mais famosas, Tieta, Rei do Gado, né, que tinha uma mais antiga do que essa que influenciou, que tinha muito dessa cultura do lobisomem, muito essa cultura desse sincretismo religioso que o brasileiro tinha também. Também traz muita coisa do sincretismo religioso católico, muita influência das visões católicas, né, das situações, das missas, até essa procissão das almas, que é muito comum. A quaresma, cara, ela é um ambiente, é um caldeirão de visões e acontecimentos que o Brasil vive. Tanto que o período da quaresma, que é esses períodos de 40 dias de penitência, né, cara, dizem que é exatamente nesse período que tudo acontece. Que todas essas almas aparecem, que todos esses lobisomens aparecem, que essas coisas ganham mais visibilidade, né? Se era para pôr medo quando a gente era criança, para a gente não sair na rua, né, vai Funcionou. saber. Né? Mas o Brasil tem a sua própria criptozoologia, né, cara? Tipo assim, então... a gente pode falar mais disso, talvez numa homenagem, porque a gente é brasileiro, apesar de todos os problemas, nós gostamos do nosso país, né? Nós amamos o nosso país, né, cara? E a gente quer falar muito disso. Então fica aqui essa curiosidade para vocês. Esse é um programa de curiosidades. Então essa curiosidade, que existe essa ciência da criptozoologia, ou uma pseudociência, que se nutre desses elementos fantásticos, e existe o nosso folclore, né, cara, que é riquíssimo. Muita gente acredita piamente que existe, sim, e já viu, né? Cara, eu confesso pra você que nisso eu sou bem leigo, assim, porque eu não vi nada dessas coisas. Vi outras coisas. Na nossa metrópole, como que a gente ia ver alguma coisa, né? É verdade. Mas aqui, cara, sempre tem a história da loira do banheiro, tem a história... Né? Tem a famosa história do diabo do 360, do Ibiza. Essa aí é famosa. Essa é boa, essa se você quiser dar uma pesquisada na internet, que você vai encontrar. A balada fechou depois disso. Gente seu queimada. Gente seu queimada. Reza a lenda que o capeta veio em carne ali, cara, em pessoa, com chifre, tridente e tudo, e cheirando enxofre. Agora fica de você acreditar nisso ou não. A minha dica é, vai ler Bíblia, vai orar, que você vai ganhar bem mais que isso. Mas é interessante, né, esse assunto. É muito a gente gosta de fantasia medieval. É bem interessante. E a fantasia medieval é muito interessante, tem muita coisa também que dá para explorar, né? Mas a Bíblia também, cara, é um livro de muita autoridade nessa questão espiritual, e se eu fosse você também conheceria um pouco da sua história. Beleza? Então fechou, pessoal. Esse foi mais um episódio. Valeu, galera! Deixa o like, comenta. Assiste os outros episódios. Já temos alguns episódios aí no ar. E
Comenta o que você tá achando do canal, se a gente pode trazer outros temas, dê sugestão também. E é isso, pastor. Gente, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Muito obrigado a todos vocês que têm participado, muitos de vocês que têm comentado. E estejam conosco nos próximos episódios e compartilhe com seus amigos. Não deixem de seguir esse canal, porque tem muita coisa para acontecer e a gente está esperando você. Um abraço. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tamo junto.